Muito boa tarde, meus amigos da nossa programação. Aqui quem fala é o pastor Gerdau. Como vocês observam, eu estou aqui no cemitério municipal, aqui da cidade de Campo Largo. Na verdade, já faz mais de uns 20 minutos que eu já estou aqui. Primeira vez que eu entro, né? Depois que eu vim morar aqui em Araucária, então é a primeira vez que eu entro no cemitério. E hoje eu resolvi andar um pouco, pensar um pouco. Estava dando uma olhada em algumas coisas, já na parte de cima, na parte central do cemitério, encontrei algumas magias feitas, magia negra, para uma família inteira. Mas já está repreendida em nome do Senhor Jesus. Mas também eu vim aqui com um único objetivo, de mostrar a realidade, de mostrar o que acontece, porque muitas das vezes a gente está aí, vivendo como se nada fosse acontecer depois de sua morte. Por isso que a pergunta é: se você morre hoje, para onde vai a tua alma? Essa é a grande verdade. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar? Se você morre hoje, para onde vai a tua alma? Se já reparou, se já pensou nisso? Porque a verdade é o seguinte, meus amigos. Tem gente que agora pode chegar e perguntar: um pastor no cemitério, porque lugar de pastor não é no cemitério. Lugar de crente não é no cemitério, porque as pessoas vivem essa religiosidade das suas vidas, acham que vir no cemitério como se fosse algo mal. Aqui no cemitério vem 3 tipos de pessoas: o que vai enterrar o seu ente querido, o que vem fazer magia negra, e o que vem, pelo menos, para pensar sobre a vida, ou até mesmo sobre a morte. Observa que eu estou caminhando, às vezes o sol pode bater um pouco aí, mas eu já vou chegar no local, vou parar. Porque no cemitério tem de tudo, né? Eu posso estar andando nos cantos e deparar com algum viciado aí usando droga. Algum na parte de baixo, tem o pessoal que trabalha aqui também, né? E dentro do cemitério você vai acabar encontrando de tudo, né? Alguns ficam meio assim, outros ficam meio com medo, outros ficam com receio de alguma coisa, porque afinal de contas, a gente está de dentro de um cemitério. Meus amigos, para vocês entenderem, não é pecado. Não é pecado você vir no cemitério. Não é pecado. Tem gente que acha que é pecado. Ah, é pecado um crente ir no cemitério? É pecado um pastor ir no cemitério? Não é pecado, contanto que você não venha cultuar os mortos. Porque eu já vou falar de uma mensagem aqui com relação a isso, contanto que você não venha cultuar os mortos. O cemitério é bom de você vir caminhar pelo meio dos túmulos, como eu estou caminhando, de você refletir um pouco. Para vocês entenderem, eu sempre fui de vir em cemitério. Mesmo quando eu estava no mundo, eu sempre gostava de ir no cemitério. Já fui gótico. Vim de dia no cemitério, para mim, é manga com açúcar.
Eu quando frequentava muitos cemitérios na época, eu ia de noite. A gente esperava lá fechar o portão. Fechar não, a gente esperava dar altas horas para depois entrar. A gente pulava muro. Ou até mesmo a gente calçava o cara que era responsável de abrir o portão. Dava um livre acesso para nós. E a gente entrava. E daí a gente ficava a noite toda. A partir das 10 e ficava. Saía 2, 3, 4. Às vezes ficava até umas 5, 6 horas da manhã. Ou algumas horas antes de abrir, né? Então a gente ficava. Então por isso que pra mim é manga com açúcar de vir no cemitério de dia. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma mensagem com relação à morte, com relação a tudo isso daqui. A tudo isso. Não vim aqui falar de religião, certo? Não vim aqui desfazer magia negra, como já encontrei lá em cima. Embora que eu já orei em cima daquilo ali, já repreendi o mal. Mas obviamente que também não vou sair em redes sociais, aproveitar a gravação e mostrar e dizer, ó, o que está acontecendo aqui. Se der é só para os outros querer like e mostrar que são os taus. Não, eu vim simplesmente falar de algo que muitas pessoas ainda não entenderam. Não entenderam. Porque sim, meus amigos, hoje você pode dar risada, hoje você pode sorrir, mas amanhã você está chorando. Hoje você pode estar com pessoas do seu lado, ao seu redor, e amanhã você não pode estar mais. Amanhã você pode estar aqui, ó, dentro de uma dessas gavetas. Se é que você ainda está pagando, porque hoje em dia a gente tem que ter um plano até funerário. Porque quando alguém morre, pensa na dor de cabeça. Além do sofrimento, tem dor de cabeça ainda para enterrar, pagar, enfim. Vocês sabem como é que é. Você que está me assistindo, você sabe como é que é. Você aí que está me assistindo, você sabe do que eu estou falando. Cada um de nós já tivemos alguém que já morreu da família. Da minha família, eu perdi o meu primo. Depois foi a minha avó. Anos depois, o meu pai, que já vai fazer uns 23 anos, por aí. E agora, recentemente, aí com 1 ano e meio, 2 anos, a minha irmã. Essa ainda consegui resgatar para Jesus. Essa ainda consegui. Essa daí eu sei que ela foi salva. E a gente tem certeza, é que nem eu estava falando agora com o Espírito Santo. Como que a gente tem certeza quando uma pessoa é salva? Quando a gente está cuidando, está discipulando, quando a gente sabe da conduta. Então não estamos aqui para chegar e dizer, esse foi para o inferno, esse foi para o céu. Esse foi para o céu e esse foi para o inferno. Não é o objetivo desse vídeo, não é o objetivo dessa transmissão. Até porque as pessoas que estão aqui já estão mortas, então nem eu sei para onde foram as suas almas. Então não posso chegar e dizer que estão no inferno, como também não vou dizer que está no céu. Não, está no paraíso. Certo? Então eu não posso chegar e dizer. Mas se você perceber, deixa eu virar aqui. Se você perceber, são vários túmulos. E olha, tem uns túmulos bem cuidados. Tem uns túmulos aí, um mais bonito do que o outro. Tem uns túmulos bem cuidados, uns túmulos bonitos mesmo, né? Alguns a gente aí, ó, veja só. Tem um túmulo, um mais bonito do que o outro, um mais cuidado do que o outro. Pode observar, ó. Mas isso me lembra de
de uma frase não, de uma passagem que Jesus mesmo disse. Ele pega e fala assim: vocês são como sepulcros caiados. É bonito por fora, é lindo por fora, até é cuidado por fora, mas por dentro está podre. E isso é verdade, meus amigos, e isso daí é bem verdade. Porque aqui a gente vê bastante túmulo bonito, não é verdade? A gente vê aí, ó, bastante túmulo bonito. Só que dentro, quando você violar uma dessas gavetas, você vai apenas encontrar um corpo. E se você mexer, você vai ver que esse corpo já está fedendo. Tem um que me chamou a atenção agora que eu vou lá perto. É um túmulo de japonês. Vamos lá ver. Mas continuando. Aí eu já vou mostrar uma passagem bíblica com relação a tudo isso. Que a gente fica brincando demais com a vida, pessoal. A gente não tá aí com nada. A verdade é essa. Encontrei um túmulo japonês. Tô até parado aqui na frente. Vou mostrar aqui pra vocês a plaqueta. Ó. É um túmulo japonês. E em vista dos outros, é simples. Na realidade, eu acho que eu estou num corredor que tem bastante túmulo japonês. Aham, verdade. Ó, já estou encontrando 6, 3, 4, 5, 6. Tem bastante. Aqui atrás de mim, acho que é o centro de tudo, né? Onde que o pessoal vem, acende suas velas. Onde ali tem uma magia negra que já está desfeita em nome de Jesus. Não vai acontecer nada com a família. Agora, por que eu vim justamente fazer uma transmissão ao vivo no cemitério? E todas as minhas pregações, todas as pregações que o Espírito Santo me deu, em todas elas eu sempre falava da morte. E continuo falando. A morte, ela é algo repentina. É tão repentina que eu nem tenho certeza se eu vou encerrar essa transmissão ao vivo. Eu estou ao vivo, mas não sei se eu encerro ao vivo. Porque ela pode me pegar de qualquer jeito. Pode me pegar de surpresa. Quem garante que daqui eu vou voltar para minha casa? Posso morrer no caminho? Ser assaltado e morrer? Sei lá. Não é verdade? Ou acontecer um acidente, um atropelamento. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E a morte, ela é assim. Ela vem do nada. Ela vem repentina. E eu estou aqui, ó, caminhando no meio dos túmulos, falando alto no ao vivo. Porque eu sei que se tiver pessoas pelos cantos, algum trabalhador, outro vai saber que está passando pessoas aqui. E a gente não vem com má intenção. Encontrei um túmulo assim, ó, jazigo da congregação da missão. Né? Deve ser gente religiosa, alguma coisa assim. Até porque tem um tal de padre aqui que também já morreu. E eu caminhando, observando, vendo essas coisas aqui. Vendo essas coisas. Agora eu vou botar de novo para você ver. Olha, eu tô caminhando.
Aí depois você já pega a tua Bíblia, aí você já vai no Efésios, do capítulo 6, vou explicar certinho. Para você entender que nós temos que dar valor à vida. Você que é jovem, que está me assistindo, dê valor à tua mãe, dê valor ao teu pai, certo? Porque se você não valorizar hoje, depois de morto não adianta. E o problema de muitas pessoas é assim. Depois que alguém morre, um ente querido, ou até mesmo um amigo, depois que ele morre, depois que ele falece. Aí depois opa, apertei demais aqui. Depois que ele morre, aí as pessoas resolvem escrever poema, poesia, música e dedicação, como se fosse a pessoa depois de morto ainda vai ouvir. Você tem que fazer poema para quem está vivo. Você tem que fazer poema, cantar uma música, abraçar, aproveitar, beijar, enquanto está vivo, porque depois de morto não adianta mais. Não adianta mais. Não adianta. Daqui a pouco eu vou me encontrar num canto onde que tem menos luz, para me posicionar e pregar um pouco sobre isso. Mas não adianta, porque... Adianta. Às vezes tem pessoas que ficam aí anos sem se conversar com algum parente, com o irmão, com a irmã. Mas depois que morre, daí resolve ir. Chorar. Pedir perdão. O perdão mesmo, ele só se resolve enquanto está vivo. Não é depois que morre. Não é. Eu mesmo já presenciei pessoas pedindo perdão para gente que já morreu. Pedindo perdão para gente que já morreu. Eu mesmo já presenciei. Só que adianta. Não adianta. Ficar o tempo todo, o ano todo brigando. Chega Natal, se reconcilia, depois no outro dia briga. Chega o Ano Novo, se reconcilia, depois no outro dia briga. Chega Páscoa, se reconcilia, depois no outro dia briga. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Não vai, meus amigos. Não adianta. Por isso que, se você não aproveitar as pessoas que estão vivas do teu lado, depois que irem para isso daqui, ó, não adianta. Não adianta. Não adianta. Pode ver, alguns têm placa e outros nem placa tem, alguns têm somente nome, alguns com frases bíblicas. Por que tem gente que até hoje ainda não conseguiu superar algumas mortes? Por quê? Por causa da dor da alma. E às vezes nós deixamos coisas para trás, pessoas para trás. Às vezes nós convivemos com pessoas em vida, com mágoa, com raiva da pessoa. Às vezes nós pensamos, ficamos com tanta raiva de alguém que a gente chega e fala, tomara que morra. Mas daí quando acontece isso, veio o aperto no coração. Então por isso que tem gente que é capaz de achar estranho, mas um pastor no cemitério. E daí? Eu não vim aqui cultuar os mortos.
eu vim refletir aqui na minha vida. Porque até ontem na oração minha, até agora há pouco mesmo de começar a transmissão, eu estava pedindo para Deus me levar. Porque eu estou cansado dessa vida. Mas eu tenho certeza da minha salvação. Por isso que a gente pede. Me leva, Senhor. Me leva. Até porque não é a primeira vez que eu faço uma transmissão ao vivo de dentro do cemitério. Aqui é a primeira vez. Mas uns 4, 5 anos atrás, eu fiz lá no cemitério de Campo Largo uma transmissão assim. E não vim para se mostrar, para falar, não, eu vim realmente refletir aqui, irmãos. Refletir. Às vezes é bom que você saia do barulho, da bagunça, dos griteiros e venha aqui sentir um pouco a adrenalina, porque é uma adrenalina. Você andar no cemitério é uma adrenalina, porque no meio disso tudo você começa a ver tanta coisa. Tanta. Você vê trabalhadores, você entra no corredor, está sozinho, de repente você vê um vagando para lá, outro vagando para cá, você não sabe quais são as suas segundas intenções, como eu estou vendo um que está andando para lá e para cá, não sei quais são as suas segundas intenções, mas eu estou aqui. Eu vim aqui para refletir. Alguns aproveitam para entrar no meio para usar droga, outros aproveitam para fazer coisas como, sei lá, roubar. Outros aproveitam para fazer visita no seu túmulo. Meus amigos, uma coisa eu quero dizer para vocês com relação à visita. A pergunta é: quantas vezes você já visitou você? Quantas vezes você já visitou a tua mãe esse ano? Quantas vezes você visitou o teu pai esse ano? Você que casou, construiu uma família, né? Ou um parente, qualquer um. Quantas vezes você visitou ele esse ano? Quantas vezes? Pois é, pastor, tem gente que eu não visito já faz década. Mas aí depois que morre, aí você vai querer visitar. Agora eu pergunto, adiantou alguma coisa? Porque quando você visita alguém, quando você vai na casa de alguém, você visita um parente, até mesmo um amigo, você abraça, você senta, você conversa, você ri, você chora. E depois que morrer, você vai visitar, o que vai ouvir? Nada. Absolutamente nada. Você só vai chorar. Você só vai chorar. Você só vai chorar. Porque eu lembro de coisas boas, mas de repente são coisas boas que aconteceu 3, 4, 5, 6, 10 anos atrás. Tá entendendo? O momento é agora. Esse é o momento. Agora, o que também podemos refletir com relação à morte é o espiritual. Porque tem muita gente que está vivo, está respirando, feito eu e você, mas a sua morte é uma morte espiritual. Não tem nada dentro. Nada. Está igualzinho esses túmulos. Bonito por fora, né? Os acabamentos bonitos, placas bonitas, frases bonitas, mas por dentro tá podre. De repente não tem mais nada, abriu, já só tem osso, quer dizer, não tem nada mais. Tem muita gente assim que tá morto espiritualmente. Por fora tá bonito, né?
mas por dentro está vazio. Vazio de Jesus. Vazio do Espírito Santo. Está vazio. Tem muitos assim que está vazio. Sem Jesus, sem Espírito Santo. Simplesmente vazio. Aí eu prego o Evangelho aonde eu estava. Eu sempre falei para aquele povo: você tem que buscar o Espírito Santo dentro de você. Porque sem o Espírito Santo você não é nada. Então não adianta vir somente numa igreja. Não adianta ir somente na igreja. Se você não buscar verdadeiramente o que mais tua alma necessita, que é o Espírito Santo. Então por isso que não adianta. Não compensa. Tem gente que vai na igreja, vai atrás de cura, vai atrás de tudo, mas não busca o Espírito Santo. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa vazia. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa que não tem nada. É igualzinho isso daqui. Como eu já mostrei, então, tá igualzinho a eles aí, ó. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa que pode estar bonito por fora, mas vazio por dentro. Agora eu pergunto, você que vai na igreja, você tem o Espírito Santo? Eu pergunto, é uma pergunta para você refletir. Você que está indo na igreja, você que faz parte de uma congregação, não interessa a placa, mas a pergunta é: você tem o Espírito Santo? Se a trombeta tocar agora e Jesus chamar a igreja, a pergunta é: você é a igreja de Jesus? Será que você está pronto para ser arrebatado? Arrebatada? E se a morte bater agora na tua porta e ela te arrebatar desta vida? A pergunta é: você está pronto para isso? Se você morre agora, a pergunta é: você tem certeza da salvação? Sabe como que eu tenho a certeza da minha salvação? É aqui dentro. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele começa de dentro de nós. O reino de Deus começa aqui dentro. Então não é somente o que a Bíblia fala, e não é somente quando você olha para o céu, e não é somente aqueles que falam. Porque se eu entrar numa igreja que tem 1000 pessoas e eu falar assim: quem aqui tem certeza da salvação? Todo mundo vai levantar as mãos, porque levantam na empolgação, levantaram porque foi bonito falar. Mas o problema é aqui dentro. E para mim saber se eu estou salvo mesmo, eu tenho que ver aqui dentro de mim. Porque as lutas vão acontecer. As coisas vão acontecer. E as coisas vão acontecer. E eu estou pronto. Pronto. Agora por quê? Porque a salvação, ela está dentro de mim. Está dentro de mim. Então não é fácil não, meus amigos. Não é fácil. Não é fácil você viver o Evangelho de Jesus. Você vai deparar com tantas coisas, com tanta porcaria deste mundo. Hoje eu sou pastor, tenho 47 anos de idade. Infelizmente, eu sou pastor que hoje eu estou sem igreja. Eu não tenho igreja. A igreja onde eu estava
o pastor simplesmente me dispensou. E eu sei que ele pode estar ao vivo me assistindo, porque me machucou muito, muito. E hoje eu estou entendendo perfeitamente o que é um obreiro afastado quando não quer mais voltar para a igreja, o que é um pastor que se afastou porque ele também não quer mais voltar para a igreja. Então hoje eu estou entendendo isso perfeitamente. Porque as pessoas que estão acima de nós liderando, eles machucam sem pensar. Como eu fui machucado. Claro, eu não vim aqui me lamentar por causa disso. Mas é que se eu não tivesse o reino de Deus dentro de mim, se eu não tivesse mantendo acesa o cordeiro, às vezes se fala que eu estou olhando para cá que a gente tem que vigiar, a Bíblia fala que nós temos que vigiar e orar. Se eu não manter o fogo do Espírito Santo, ou seja, se eu não manter o fogo do Espírito Santo dentro de mim, se eu não manter esse altar dentro de mim e tendo o cordeiro dentro de mim, hoje eu seria um dos pastores que se desviou e voltou para o mundo. Porque uma vez já aconteceu isso comigo. Quando eu fui obreiro da Igreja Universal, entre 2000 e pouco por aí, um pastor me tirou da obra, me expulsou, não pequei, não fiz nada de errado para que isso acontecesse, mas também foi um pé que eu dei para fora a ponto de abandonar Jesus. Então já faz mais ou menos 6, 7 anos que eu voltei para Jesus. Fiquei 7 anos fora da presença de Deus, mas também fiquei 7 anos, agora estou com mais ou menos 6 anos que eu voltei para Ele. Mas eu nunca deixei de vir no cemitério refletir sobre a minha vida. Porque quando eu estava longe da presença de Deus, quando eu me afastei pela primeira vez, eu sabia perfeitamente que se eu morresse naquele tempo, eu iria perder a salvação, porque eu já tinha perdido a salvação. Era por causa deles? Não, não foi por causa deles. Mas porque eu abandonei. Eu podia ter continuado, mas eu abandonei. Só que hoje não. Hoje eu não abandonei não, irmãos. Hoje eu não abandonei. A única coisa, a diferença, é que eu não tenho mais o altar para pregar, eu não tenho mais ovelhas para ensinar, até porque as ovelhas não eram minhas mesmo. Não tenho mais como discipular pessoas. Então eu tento fazer assim. Então eu vou pregar nas redes sociais, ou quando uma igreja, que nem sexta-feira passada, retrasada, que eu fui pregar lá no Ferraria. Então algumas igrejas me chamam para pregar o evangelho, não cobro nada, entendeu? Se você aí que é pastor e gosta de dar oportunidade, você pode me chamar que eu levo a mensagem é do Espírito Santo, não é nada minha, não é nada de minha escolha, é do próprio Espírito Santo, porque eu oro primeiro, certo? E também não cobro nada. Eu não cobro nada. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, você paga. Mas a morte não cobra nada para levar a pessoa. Não cobra. Tá entendendo? Não cobra nada para levar a pessoa. A morte é sim, meus amigos. Eu já fui gótico, então eu sou acostumado de andar em cemitérios, de caminhar por cemitérios. Eu me lembro quando eu era gótico, eu entrava em qualquer velório, eu nem conhecia, nem sabia que era pessoa, mas eu entrava. Tem uma música do Raul Seixas, e eu gosto muito dessa música. Ela tem falado muito com relação a isso. Aí ele fala uma frase, mais ou menos assim. Diz assim, olha só, essa parte que é mais interessante, então eu vou falar dessa parte. Tem uma parte da música do Raul que ele fala, ele não canta nessa parte, ele fala. E diz assim,
Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu nem sei que esquina ela vai me pegar. Então, cada vez que você dá um abraço no teu filho, quando você deixa na escola, cada vez que você dá abraço em alguém, num amigo, ou até mesmo no parente, de repente pode ser o último abraço, o último beijo, porque você não sabe. Porque na nossa cabeça, até hoje na nossa cabeça, a gente fala que tá mais fácil dos velhos morrer, pessoas de idade morrer, porque estão morrendo porque já são de idade. Mas a gente já está vendo ao contrário. A gente está vendo ao contrário. Não tem idade para morrer. Agora há pouco eu passei num túmulo ali que estava a foto de uma criança bonita, uma frase bonita. Mas eu fui ver, sobreviveu apenas, só teve que 5 anos de vida só. Eu tô com 47 anos, então eu tô com 47 anos de vida. Mas ele pode agora acabar a qualquer momento. Esses 7 anos de vida ele pode se encerrar a qualquer momento. A Bíblia diz assim no livro de Efésios, a Bíblia diz assim no Hebreus, do capítulo 9, do versículo 27, ela diz bem assim que: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então esse negócio que a religião fica passando, vai para o purgatório, vamos acender uma vela de 7 dias, ou vamos fazer um negócio de 7 dias e tal, se der papo furado. A Bíblia já está bem clara dizendo que nós só vamos morrer apenas uma vez e depois disso vem o juízo. Só que esse juízo que Deus fala, que está no livro de Hebreus, é justamente o juízo para os ímpios, para os incrédulos, para os desobedientes, para aqueles que vivem uma vida pecaminosa. Por isso que tem que tomar cuidado quando alguém começa a falar as coisas, aí você chega para se defender, você diz: só Deus pode me julgar. Se você é uma pessoa que pensa desta forma e diz que só Deus pode te julgar, então você tem que ficar com medo, porque o julgamento de Deus não é para a igreja. O julgamento de Deus não é para a igreja. O julgamento de Deus não é para aquele que viveu o tempo todo a sua vida e morreu servindo a Ele. Não, o julgamento de Deus é justamente para os incrédulos, para os ímpios, para aqueles que não se converteram, para aqueles que, aliás, esses que nem encontraram o nome no livro da vida, a Bíblia fala que ainda vão ser diretamente lançados no lago do fogo e enxofre, porque os seus nomes não estão no livro da vida. E quantas pessoas já arriscou o seu próprio nome no livro da vida? Quantas? Não abandona o cigarro, não abandona a bebida, não abandona o ato pecaminoso, continua mentindo, continua praticando a iniquidade e mesmo assim está de dentro da igreja, achando que de dentro da igreja um culto, ou seja qual for, será algo que vai te salvar. Eu sempre prego o verdadeiro evangelho, sempre preguei e vou continuar pregando. Teve pessoas lá dentro da igreja onde eu estava pregando, que o evangelho estava apertando a pessoa, a ponto da pessoa chegar a ir contra mim. Ir contra mim, reclamando das mensagens, reclamando do horário. Quem tem o Cordeiro de Deus dentro, quem tem o Senhor Jesus, que é o Cordeiro dentro, a gente tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Porque você vai estar na mesa com Ele. Você está na mesa com o Rei, você está na mesa com o Salvador. E essas pessoas que estão de dentro da igreja, elas estão brincando com as suas almas. Isso não é brincadeira. O diabo não brinca de ser diabo, não. Estão brincando com suas almas. Estão se destruindo, a verdade é essa. Estão se matando entre si.
E aí, quando morre, vai para onde? A salvação se conquista agora, enquanto você está vivo, não é depois que você morre, não. Você acha que uma missa de 7 dias, ou orações de pastores, ou seja, o que for, você acha que vai mudar o teu rumo, a tua trajetória? Você acha que vai conseguir manipular até Deus? Não vai. A salvação se conquista agora. É agora. A salvação é agora. A salvação não se conquista depois que você morre. É agora em vida que eu tenho que mostrar que eu sirvo a Jesus. É agora em vida que eu tenho que mostrar que eu tenho uma vida com Cristo. É agora em vida que eu tenho que vivenciar a minha vida com Cristo. É em vida que eu tenho que mostrar que eu mudei, que eu transformei, que eu não sou mais aquela pessoa. Por isso que Jesus fala que nós temos que nascer da água e do Espírito. O nascer da água é quando você parte para o batismo nas águas. E o batismo nas águas não é para criança, não. É para marmanjo feito nós. E eu falo claramente assim, porque nós somos cientes de tudo. De tudo. Então o batismo nas águas é para a remissão dos pecados, é para você matar a velha criatura. E aí, depois vem também o nascer da água e depois vem o nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É eu nascer do Espírito Santo. É eu não ser mais uma pessoa terrena. É eu não ser mais uma pessoa carnal. É eu ser uma pessoa espiritual. Nem todos que estão de dentro de uma igreja é espiritual. Nem todos. Nem todos que estão de dentro de uma igreja é convertido. Nem todos que estão dentro de uma igreja têm uma vida com Jesus. Nem todos. Eu sempre preguei que é de dentro para fora, de dentro para fora, é de dentro para fora. Porque se está dentro de mim, então eu vou conseguir colocar por fora. Agora, por que a gente vê aí muitos crentes dando péssimo testemunho aqui fora? Porque de dentro de uma igreja, todo mundo vira santinho, meu amigo. De dentro da igreja, até o diabo vira santinho. De dentro da igreja, até o diabo vira anjo. Até ele vira anjo. Agora, você quer saber mesmo se você realmente está salvo? Se você realmente é de Jesus? É uma prova para você. É o teu testemunho aí fora. Como que os teus amigos te enxergam? Como que a tua família te enxerga? Como? As pessoas que estão ao teu redor, como que eles te enxergam? Os teus vizinhos, como que ele te enxerga? Tá entendendo? Ó, eu sou pastor, estou sem igreja. Eu estou com uma intenção de fazer, por exemplo, uma célula. Uma célula. Pode ser até na tua casa. Você convidaria o teu vizinho para ir para essa célula? Ou o teu vizinho vai falar, eu? Aquele ali se diz crente, mas me deve dinheiro. Ah, aquele ali se diz crente, mas continua mentindo, falando palavrão. Opa. Acabei de cumprimentar um rapaz aqui que trabalha aqui. Aquele lá que se diz crente, mas tá dando péssimo testemunho, mente, fala palavrão. Você tá entendendo? São essas pequenas coisas que a gente encontra de dentro de nós, se nós não tomar cuidado, que vai fazer perder a salvação. Você pode estar no cemitério bonito. Você pode estar no cemitério no meio de artistas. Você pode estar aí no cemitério, que nem aqui, ó. Agora estou andando nesse corredor. Você pode andar, olha aqui, ó. Você pode ver bastante túmulo bonito. Você pode ter um túmulo mais bonito. Aí vou até falar assim, vamos fazer um túmulo mais bonito porque ele merece. Merece um túmulo bonito. Agora, e a alma? O que você fez em vida?
É a mesma coisa. Como que eu vou perguntar? Ó, eu vou parar aqui, para esse túmulo aqui, tá? Ó, tô nesse túmulo aqui, quer ver? Deixa eu virar aqui. Ó, tô aqui nesse túmulo aqui. Presta atenção. Ô, você tá me ouvindo aí? Eu quero saber se você tá salvo ou não. Hã? Não tô ouvindo nada. Aí você vai chorar aqui? Me perdoa. Eu amei você. O que que eu faço? Fala comigo. Tem gente que fala, né? Fala comigo, apareça pra mim, que o papai te receba. Vai adiantar? Não. Não vai adiantar. Não vai adiantar, meus amigos. Por isso que a Bíblia fala que o homem só vai morrer apenas uma vez. Depois disso vai vir um juízo. De repente eu posso agora estar até te assustando. Mas vem aqui no cemitério fazer uma transmissão ao vivo. Você que é pastor, entra no cemitério aí da sua cidade, faz uma transmissão ao vivo dessa daqui e passa para todas as tuas ovelhas. Porque muita gente está brincando de ser igreja. Brincando. Tem pastor brincando de ser pastor? Tem pastor brincando de ser pastor? Olha, eu como sou pastor, e agora eu estou sem igreja, e não estou indo para igreja nenhuma, eu percebo que os outros pastores não estão nem aí. Não estão nem aí. Eu tenho um grande projeto, eu estou orando a Deus. Eu já estava com esse projeto há muito tempo. Falei para 3 pastores desse projeto, nenhum deles deu liga. Sabe por quê? Porque esse projeto é para resgatar aqueles que um dia estavam na obra de Deus, foram feridos de dentro da igreja. E depois dessa ferida, eles não querem mais saber da igreja. Esse projeto é só para quem realmente tem amor de verdade e quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo. Então você que está dentro de uma igreja, você que é pastor, cuide-se para que não caia. A primeira vez que eu me desviei da presença de Deus, de 10 pessoas que saem da presença do Senhor, apenas um consegue voltar. E eu consegui voltar por misericórdia de Deus. Agora eu lhe pergunto, quem que te trouxe de volta para Jesus? Ninguém. Porque quando eles encontram esse tipo de pessoas, ex-pastor, ex-obreiro, se eles estão saindo para evangelizar, eles abaixam a cabeça e não evangelizam você. Sabe qual é a cabeça deles? É assim, já conhece a palavra, eles que se virem, sabe o caminho da igreja. É assim que eles fazem. É assim que eu vi muito, é assim que teve gente que já recebeu isso na cara. Quer dizer, não se preocupou mais com a alma, só porque um dia foi pastor, só porque um dia foi obreiro. Antes de começar a transmissão ao vivo, eu estava passeando aqui ainda, conversando com Deus, e eu perguntei, aqui, com certeza deve ter um ex-pastor que morreu, não conseguiu se reconciliar, perdeu a salvação. Tem ex-obreiro. De repente tem alguém aqui que já morreu, fazia parte de algum grupo de um louvor, grupo jovem. De alguma coisa ele fazia de dentro da igreja. E por algum motivo foi machucado, foi ferido. E hoje se afastou. E acabou morrendo. Meus amigos. Simplesmente acabou morrendo. Você acha que é brincadeira isso? Porque isso falta o quê? Um pouco de amor, um pouco de ser humano de dentro das pessoas, mesmo aqueles de dentro da igreja.
Eu nunca vi desunião de dentro da igreja. As últimas pregações que eu estava fazendo, eu comecei a trazer mais para dentro e falei, é fácil você dizer que ama o ímpio, ama aquele que você não conhece, que você nem sabe que é, coisa mais fácil, porque ele não está fazendo nada para você. O difícil é você amar o teu irmãozinho que está ali de dentro da igreja, aquele que ainda que não se converteu, né? Aquele que está te dando dor de cabeça, aquele que só faz fofoca de você de dentro da igreja. Esse que é difícil você amar. Aí eu lá e eu pra cá. A aliança deve estar rompida com Deus. Você acha que subir no altar pregar o evangelho é assim? Eu tenho 1 ano e meio de ministério de pastor. 1 ano e meio. Eu vejo pastores que têm mais tempo do que eu, com os seus 5, 6, 10, 20 anos de pastor. E alguns deles a gente até se assusta, porque eu percebo que a maioria de hoje, desses pastores, estão se tornando profetas velhos. Profetas velhos. Estão sendo rigorosos, criam doutrinas, sendo rigorosos com as pessoas. A alma, ela é frágil. Você tem que saber pegar ela no colo, é que nem uma criança recém-nascida. Você tem que saber pegar no colo. A alma, ela é assim. Você tem que saber pegar ela no colo, cuidar dela. As pessoas hoje não têm paciência para cuidar de outras pessoas. Não tem. Não tem paciência. Não tem. Por quê? Porque as pessoas simplesmente estão pensando em si próprio. Em si próprio. Uma outra coisa que eu deixei marcado aqui para vocês entenderem, que está no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, eu até anotei aqui, vou ler aqui para vocês. Diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E qual seria esse salário? Que é o salário do pecado? É a morte. A morte eterna, meus amigos. Não é essa morte em vida, não. Não é essa morte agora, sim, não. Estamos falando de uma morte eterna, daquilo que não tem mais volta. Enquanto a pessoa continuar pecando, continuar errando, enquanto a pessoa viver na prática do pecado, porque pecador todo mundo é, só que existe uma diferença, existe aquele que é pecador, mas não pratica, não vive na prática. Mas existe aquele que é pecador, mas ele continua pecando. É esse sim que vai receber o salário, que é o pecado da morte. Vai receber o salário, a morte eterna. A morte eterna. Aí os outros falam assim, todos nós somos filhos de Deus. Mentira! Aonde você encontrou isso? Não, me mostre na Bíblia aonde que está escrito que todos nós somos filhos de Deus. Porque se falar isso para você, enganou você bonitinho. Satanás te enganou bonitinho. Porque a Bíblia fala que todos somos criaturas de Deus. Todos. Todos nós somos criaturas de Deus, não filhos. O filho de Deus é quando ele nasce da água e quando ele nasce do Espírito, aí ele se torna filho de Deus, porque o próprio Espírito Santo, a Bíblia fala, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, se você é uma pessoa que diz que Deus é teu pai, então por que você está desobedecendo a ele? Se você diz que Deus é o teu pai, então por que você vive desagradando a ele? Por que você vive pecando? Por que você continua mentindo? Porque afinal de contas, a Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira. Se o diabo ele é o pai da mentira, então queira ou não queira,
diretamente ou indiretamente, você se torna filho dele. Então, como que você diz que Deus é teu pai, mas você mente? Mente para a mãe, mente para o pai, mente para o patrão, mente para o teu pastor, mente para o irmãozinho, mente para o teu vizinho. Por quê? Você acha que o evangelho é assim? Não é. Não é. Jesus mesmo diz: eu sou a verdade e a vida. Aquele que crê em mim será salvo. Será. Não fala que vai ser. Será. Porque essa crença tem que permanecer até o dia da sua morte. Ou até o dia que a trombeta tocar. Tá entendendo? A hora que a trombeta tocar, você vai. Se a trombeta não tocar, você vai morrer do mesmo jeito. Não tem escolha. Não tem. Por isso que eu li ali, que o homem só vai morrer apenas uma vez, depois disso vai vir o juízo. E sem chance, meus amigos. Se você não conquistar a tua salvação em vida, já era. Já era. Você vai abrir mão de muita coisa. Dos teus sonhos, da tua vida, dos teus desejos, das tuas concupiscências da carne. Você vai abrir mão de muita coisa. Muita coisa, irmãos. Jesus fala que nós devemos carregar a nossa cruz e seguir a Ele. Aí se você for observar muito bem com relação a essa cruz, se você perceber bem, tem muito crente que está carregando uma cruz de isopor. Porque quando a gente carrega a cruz de verdade, a gente sente o peso da cruz, como Jesus sentiu. A gente vai, caminha, tropeça, cai, levanta, caminha, tropeça e cai. Aí você passa com a cruz no meio de um povo. Outros te xingam, outros cospem em você, outros te perseguem, outros não vê a hora de te dar uma surra. Essa é a cruz. Ai, pastor, depois que eu me converti, todo mundo tá me odiando. Que legal, que bom que todo mundo te odeia. Porque odiaram Jesus. Quem disse que para você ser de Jesus, todo mundo vai te amar? Daí não é evangelho. É o contrário. Nós temos que amar os nossos inimigos. Amar aquele que nos odeia. E amar, ó, aqui, ó, de coração, mas não da boca para fora, não. Não fazer cara de piedade. Tem gente que faz cara de piedade, né? Ah, eu amo. Vai lá e um monte de coraçãozinho. Eu amo. É. Deixa a pessoa fazer alguma coisa contra você para realmente saber se você ama. Eu sempre preguei e disse: eu não prego o que vivo. Por quê? Porque isso é balela de qualquer pastor. Pastor que sobe no altar e diz: aí eu prego o que eu vivo, é balela. Porque ele vai estar contando da vida dele. Agora, eu prego o que eu vou viver. Tudo que está acontecendo hoje comigo, eu estou vivendo aquilo que eu preguei. A última mensagem minha, que foi no domingo, que foi meu último adeus da igreja onde eu estava, aqui em Araucária, e eu gravo as minhas mensagens. E eu passo para todo mundo, depois posto no YouTube, posto também no Facebook. Tem uma pessoa que ela nem mora aqui. Só conheço ela assim pelo WhatsApp. Dou atendimento para ela pelo WhatsApp, mas nem conheço. Mora lá em outro estado. E ela viu um vídeo que eu fiz, o porquê que eu saí e tal. Soube da história. Só que quando ela assistiu o vídeo que eu gravei,
Ela chegou e falou assim: pastor do céu, o senhor pregou algo que mexeu comigo, mas tem uma coisa, o senhor profetizou tudo o que ia acontecer contigo. Eu falei: como assim, irmã? Não entendi essa. Sim, pastor. Escuta tuas mensagens. O senhor pregou justamente aquilo que ia acontecer contigo. E é verdade. Eu preguei justamente aquilo que ia acontecer. É como se eu estivesse falando: ó, vai acontecer isso com você, mas na verdade era comigo. E das minhas últimas pregações, eu falei sobre 4 coisas importantes. Eu falei sobre o altar, porque eu expliquei ali para o povo que esse altar aonde eu estou não é verdadeiramente o meu altar. O altar está aqui dentro de mim. O meu coração é o altar. Então, aonde eu for, eu estou levando esse altar junto. Então, significa que eu estou de dentro de um cemitério e eu estou com o altar aqui de dentro do cemitério. Outro. No altar tem que ter o cordeiro. E quem seria o cordeiro? O Senhor Jesus. Então eu já tenho o altar, então agora eu vou ter o cordeiro, que é o Senhor Jesus. Ele tem que estar em cima deste altar. É ele o principal de tudo desse altar. E depois vem a terceira pessoa, ou o terceiro símbolo, podemos dizer, que eu já tenho o altar, e tenho o cordeiro. Mas eu preciso acender esse altar para poder me deliciar do cordeiro. E o que seria isso daí? O fogo. E quem é o fogo? O fogo do Espírito Santo. Mas tem uma outra, a chave principal. A chave principal para esse fogo pegar. Porque você já tem o altar, você já tem o cordeiro e você já tem o fogo. Então, foi o que eu concluí dizendo: nós, eu e você, nós somos apenas uma lenha. E essa lenha, ela tem que estar pronta o tempo todo para ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. E o fogo pega, queima a lenha, aquece o altar e prepara o cordeiro. Por isso que eu falo, você que vai na igreja e fica reclamando da pregação de pastor, e fica reclamando do horário, o horário tá tarde, tá muito tarde, pode ter certeza, falta o cordeiro. Porque quando nós sentamos na mesa com o cordeiro, meu amigo, a gente não tem vontade nem de ir embora. Nem de ir embora. Esse que é o nosso problema. Controlado pelo horário. Horário de entrar e horário de sair. Tinha que ser diferente. Tinha que ser diferente. Por isso, se você não aproveitar agora, enquanto você está vivo, de buscar o Espírito Santo, você vai parar aqui, vai ficar sem Jesus. E você vai perder a salvação. Você vai perder a salvação. E eu estou aqui, meus amigos, no cemitério municipal aqui de Araucária. Aqui perto do terminal. Ainda estou querendo ir na outra lá mais para frente, lá no Boqueirão, e quem sabe fazer mais uma transmissão lá. Eu estou na fase de pensar, reaver a minha vida, reaver os meus conceitos. Eu estou nessa fase. Porque depois dessa saída minha, né? Tem gente, quem vê, pensa que fui eu que simplesmente saí. Não, simplesmente eu vou dizer abertamente. Eu simplesmente levei um pontapé no bumbum. Ó, pastor, a partir de hoje você tá fora. Certo? Tá fora. Tá? Eu abri mão de tudo. Trabalho, abri mão de tudo. Fui para Renascença, vim para Araucária. E agora eu quero ficar aqui em Araucária mesmo.
Uma cidade muito boa de morar. Pelo menos eu estou gostando, minha família também está. E estou sem igreja. Não estou pretendendo em congregar em lugar nenhum. Porque, sabe por quê? É que nem eu falei. O pessoal não está nem aí com você. Aí você vai ter que começar tudo de novo, do zero. Eu já recomecei minha vida umas 5 vezes. Nessas alturas, já falei para Jesus. Eu não quero mais recomeçar. Ou eu continuo, ou então o Senhor encerra. E me leva para este lugar. Pronto. Foi o que eu falei para Jesus. Ou eu continuo, ou então o Senhor me encerra e me leva para este lugar. Minha família vai chorar? Vai ser normal. Meus filhos vão chorar? Vai. Minha esposa vai chorar? Vai. Normal. Porque na verdade quem pede a morte aqui sou eu. Eu vou falar a real para vocês. Eu tô o tempo todo pedindo a morte para Jesus. Eu tô mesmo. Eu queria que ele me levasse. Eu não tenho medo de morrer, não. Não tenho. Se uma pessoa deparar comigo, querer fazer alguma coisa contra mim, eu falo, ó, vai em frente, varão, pode vir com tudo. Tô nem aí. Porque machuca o corpo, arranca a cabeça, vai fazer o que bem entender. Mas na minha alma, não vai tocar. Então eu vou encerrar esse vídeo, porque daqui a pouco eu vou ter que buscar o meu filho lá na escola. Da seguinte forma. Caminhando para nós encerrar. Olha só. Então eu vou subir aqui novamente. E perguntar. Se você morrer hoje. E você perder a tua alma. Vai adiantar acender uma vela aqui e fazer um monte de reza? Hã? Ou vai deparar com isso daqui, ó? Com o Exu Caveira. Olha o Exu Caveira aí, ó. Parece um motoqueiro fantasma. Vai adiantar? Com esses papel aqui, eu vou passar meu rápido para não ver os nomes. Com esse papel aqui, com alguns símbolos e 7 pontos, que é uma magia negra. Vai adiantar? Você ia morrer sem salvação e vir os outros aqui, tua família, um parente, amigo, e acender vela para você. A minha vela é vermelhinha. Eu gosto da branquinha. Eu já gosto da vermelhinha. Eu já gosto da vela verdinha. O outro do cor de rosinha. Vai adiantar? Não vai adiantar não, meus amigos. Não vai. Para finalizar, se reconcilie com Jesus. Você que está afastado, dentro da igreja você está afastado. Reveja os teus conceitos. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, é esse momento. Como é que eu faço? Vai numa igreja mais próxima da tua casa. Não custa nada. Não custa nada. E entrega a sua vida para ele. Ah, eu vou virar crente. E daí, meu amigo? E daí? Qual é o problema disso? Ah, mas eu sou católico. É mesmo? Lá em cima não tem nada escrito católico, crente, budista, etc, etc. Não. Pelo que eu sei, na Bíblia só fala de nome. O meu nome e o teu nome. E mais nada. Reflite sobre sua vida. Meus amigos, eu sei que é meio vergonhoso isso, mas se você for ver ali ali em cima eu coloquei o meu e-mail. Meu e-mail é um Pix. Então, como eu estou desempregado, o negócio está difícil, né? O cidadão ficou de me ajudar e até agora não me ajudou. Então, nem aí o que ele vai pensar, deixar de pensar. Por isso que eu falo, não é fácil você ser pastor, não. Você tem que ser reto, íntegro e tem que fazer as coisas certas e não dar péssimo testemunho. E a gente tem visto muito por aí, certo? Aí eu deixei ali, caso você sentir no coração, né, de me ajudar com algum valor ali. Não estou pedindo dinheiro, mas eu estou realmente precisando de ajuda mesmo, porque eu estou desempregado, só minha esposa trabalhando, eu com 47 anos, agora estou me virando em trampo, em serviço, alguma coisa,
mas tá difícil. Por isso que eu tô aqui no cemitério, porque eu aproveitei e já dei uma entrada para cá, né? Aí eu coloquei ele se sentir ali, quiser enviar um Pix, eu fico muito agradecido, porque todo o dinheiro que entrar para mim, todas elas eu separo o dízimo e apresento para Deus. Então, quando você mandar alguma coisa, por exemplo, eu vou lá e retiro o dízimo e falo para Deus abençoar você e não a mim. Até porque eu já estou sendo abençoado por você. Aí Deus vai te abençoar mais ainda, tá bom? Mas que esteja no seu coração. Meus amigos, compartilhe esse vídeo com teus amigos, certo? Compartilhe aí com a galera. Fala, ó, o pastor foi lá, falou um monte de coisa lá no cemitério. Aí fala um pouco da experiência que você estava assistindo. Tá bom? Meus amigos, que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus esteja com vocês. Tá bom? Qualquer coisa, me chama aí, você que tem o meu número do celular, me chama. Ah, eu não tenho, pastor, me chama lá no Menseja que eu vou lá e passo. Tô dando atendimento normal, eu tô dando atendimento normal. Se você é de Araucária ou qualquer lugar, quiser fazer uma célula, me chama, vamos marcar, vamos fazer uma célula, certo? Tem aí um casal que eu vou conversar com ele, que eles estão nessa fé, querem fazer a célula. Então a gente vai fazer essa célula porque a gente quer ganhar alma. Esse é o nosso objetivo, tá bom? E se você quiser, que é pastor, quiser que eu leve a mensagem para a tua igreja, também me contata. Não precisa pagar nada, entendeu? Não precisa pagar nada. Eu tendo o dinheiro da passagem, eu vou numa boa, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.